Boa tarde a todos e a todas, telespectadores da TV Assembleia, deputados, deputadas. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma grave denúncia em relação ao município de Suzano. Recebi aqui reclamações dos profissionais da educação, de gestores e, sobretudo, do quadro de apoio escolar, de que a prefeitura, o prefeito está obrigando esses servidores e essas servidoras da educação a estarem permanentemente nas escolas da rede municipal, expondo esses servidores à contaminação do coronavírus, né? Esses servidores estão correndo um sério risco de saúde e de vida por conta dessa determinação, dessa orientação genocida da prefeitura. É um absurdo que alguns prefeitos se comportem dessa maneira, imitando o governo Bolsonaro, né? Que coloca em curso também uma política genocida e assassina no Brasil quando tenta sabotar o isolamento social e a quarentena. E no caso aqui do prefeito de Suzano, ele está expondo milhares de servidores da educação ao contágio. Esses servidores são obrigados a acessar as escolas, muitos deles através do transporte público. Nas escolas, eles entram em contato com a população, aí correm o risco de serem contaminados, de contaminar também a população, e depois podem contaminar os seus familiares. Então, isso é um absurdo. Eu tenho denunciado algumas prefeituras e alguns prefeitos que têm tido esse comportamento de orientar, de determinar que os servidores da educação permaneçam de uma forma desnecessária nas escolas das redes municipais. Repito, colocando em risco a vida e a saúde dessas pessoas. É por isso mesmo que eu estou acionando o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas, porque o prefeito está agredindo o decreto. Nós aprovamos um decreto na Assembleia Legislativa de calamidade pública, né, que tem como fundamento o isolamento social. Logo, o prefeito de Suzano está desrespeitando uma decisão, uma lei que nós aprovamos, um decreto estadual. Ele tem que responder por isso, e nós queremos que o MP faça uma intervenção rápida e o Tribunal de Contas também em relação ao município de Suzano. Repito, o prefeito está expondo, arriscando a vida de servidoras e servidores da educação. Nós não podemos tolerar que isso aconteça em nenhum lugar do Brasil, muito menos aqui em São Paulo e em municípios aqui da grande São Paulo. Nós vamos reagir com veemência contra essa determinação do prefeito de Suzano. Gostaria ainda, senhores deputados e senhoras deputadas, de dizer que amanhã nós vamos realizar uma sessão solene em defesa da Cinemateca Brasileira. Cinemateca Brasileira, que é uma instituição importante de acervo e de divulgação de toda a produção cinematográfica do Brasil. Na Cinemateca nós temos um grande acervo do Glauber Rocha, do cinema novo, do cinema marginal, da Companhia Cinematográfica da Vera Cruz, de Atlanta, e tantas outras produções que foram feitas e estão sendo feitas no Brasil. Ali nós temos um tesouro cultural e histórico de tudo que foi produzido pelo cinema brasileiro, que é um cinema importante hoje, não só no país, mas no mundo, né? E, no entanto, a Cinemateca está totalmente abandonada à ameaça de fechamento. Esses filmes, esse material está se degradando por falta de investimento, não tem mais recursos do governo federal. O governo federal me parece que lavou as mãos. E hoje, inclusive, teve um ato agora, às 11 horas, na frente da Cinemateca, com cineastas, com funcionários da Cinemateca, com artistas, com pessoas que trabalham no meio cultural, sobretudo nessa área do cinema. E amanhã nós vamos realizar essa sessão solene em homenagem, para reforçar essa luta em defesa desse patrimônio cultural, histórico,
brasileiro. E nós temos que exigir do governo federal. O governo federal é obrigado a cuidar desse patrimônio. Está na lei, na Constituição Federal, tem um capítulo sobre cultura. É obrigação do governo federal zelar, cuidar, fazer a manutenção dos equipamentos de cultura e, sobretudo, do patrimônio cultural e histórico. E nós estamos assistindo, na verdade, um total abandono. Os materiais estão se degradando nos depósitos da Cinemateca. Nós ouvimos relatos assombrosos. Nós sabemos que essa é a linha do governo Bolsonaro. É um governo contra a cultura, contra a ciência, contra a educação, contra os artistas, contra os professores. É um governo que ataca todo o processo civilizatório do Brasil. Por isso que nós estamos tendo... O Brasil não aguenta mais, o Brasil já se deu conta disso. Por isso que nós temos vários movimentos, manifestos, marchas pela democracia, né, contra o fascismo, contra o neonazismo. Esse movimento só cresce no Brasil e tem vários manifestos, e tem um que me chama muita atenção, que é o Somos 70, que diz o seguinte: 70% da população defende o processo civilizatório, 70% da população defende a democracia, 70% da população defende o SUS, Sistema Único de Saúde, defende a educação pública de qualidade, emancipadora, defende investimento nas áreas sociais. 70% da população tem esse compromisso, e 30%, né, uma parte está enganada, desinformada, e uma Obrigado, outra... deputado Vinícius Camarinha. E a outra parte desses 30%, uma parte significa... É uma parte constituída por lunáticos, fundamentalistas, xiitas, pessoas ignorantes, pessoas que defendem a violência, a estupidez, né, e que defendem exatamente esses ataques às instituições, pessoas que defendem AI-5, ditadura militar, intervenção, defendem ataques até violentos contra essas instituições. Então, é uma pequena fatia desses 30%, né? Mas desses 30% também tem gente que é contra a democracia, mas que não tem muita informação, que foi vítima de fake news, de um pensamento que não tem respaldo na realidade. Mas o fato é que o Brasil, 70% do Brasil, a maioria do povo brasileiro defende a democracia, defende o processo civilizatório e defende com certeza a Cinemateca brasileira, defende o nosso acervo cultural, a nossa produção cultural na área do cinema, da música brasileira, do teatro brasileiro e de tantas outras artes importantes. O Brasil tem uma importância fundamental na produção artística do mundo em várias áreas. Agora, aqui o governo Bolsonaro é contra a cultura e por isso que ele tenta desmontar a Cinemateca, não apresentando mais nenhum tipo de orçamento. Abandonou e já ameaça fechar. Isso é um absurdo total. Quer dizer, a Regina Duarte, que parece que o Bolsonaro prometeu para ela o emprego na Cinemateca, agora não vai ter mais, porque ele quer fechar a Cinemateca. Como é que vai ficar a situação da Regina Duarte? Mas amanhã eu já acionei o Ministério Público Federal em relação a esse caso, e nós estamos num movimento organizado aqui em São Paulo e no Brasil, e amanhã teremos essa sessão solene, em homenagem a esse grande patrimônio cultural, esse espaço de cultura, né, que tem o acervo de toda a produção cinematográfica da história do Brasil. E então convido a todos e a todas a participarem da sessão solene e se engajarem nesse movimento em defesa da Cinemateca, em defesa do patrimônio histórico-cultural brasileiro. Muito obrigado.